E, inclusive, Fernanda, é uma pergunta que muitos clientes aqui no estúdio, durante os ensaios, né? Como a gente fotografa bastante, assim, enfim, bebês que começam de 0 até, enfim, aí toda a infância, né? Mas eu noto muito, assim, ó, um questionamento dos pais, às vezes, pra mim. Ele tá com 2 anos, ou tá com quase 13, ainda não fala. O que tu acha, Carol? É normal, não é normal? Então, é uma dúvida que eu vejo dos pais muito recorrente aqui no estúdio, né? E acho bem importante esse tema, então eu digo nada melhor do que a Fernanda pra vir falar um pouquinho, né, sobre isso pra gente. Acho que de repente pode ser a dúvida de muitos pais que estão com o bebê, às vezes, né, com 7, 8 mesinhos, 9 mesinhos, já começando a falar as primeiras palavrinhas, né? Então, até quando, né, esse desenvolvimento acontece, como que o desenvolvimento da fala acontece? Então, assim, ó, a fala, ela faz parte do desenvolvimento infantil, Carol. Ela tá dentro dos marcos do desenvolvimento da criança, né? Ela acontece durante toda a primeira infância. Mas o que ela é, né? Como ela acontece de fato? Porque assim, a fala, a criança não tem um estalo e começa a falar de uma hora para outra. Sim. A fala, ela é um planejamento. A fala, ela é um caminho, né? Ela está dentro do desenvolvimento cognitivo, ela está dentro do desenvolvimento motor, né? Ela está desde a formação dessa criança, né? Como que ela acontece? Primeiro, e que eu acho que assim que é o mais importante, e é o que eu mais falo dentro do consultório, que eu mais converso com as famílias, né? Assim, a fala está lá em cima. Vamos pensar que a fala, ela é o topo da montanha. A gente tem um longo caminho para chegar até lá, né? Então, assim, às vezes a família chega até a gente, que nem te fazem a pergunta, ele ainda não fala. Mas e o que vem antes da fala? Né? Assim, o que precisa ser trabalhado para chegar nessa fala? E a fala pode ser relativa, porque de repente a mãe espera que o bebê forme frases que de repente naquela idade ele ainda não precisaria estar formando frases, né? Exato. E aí tudo tem a ver com essas habilidades que eu acho bem importante da gente falar e que geralmente, assim, quando eu falo no consultório, as mães, os pais, não, e até ficam me olhando, realmente, né, meu filho ainda não faz isso. Eu digo, pois é, mas se ele não faz isso, como é que a gente quer que ele fale, né? Então, assim, vamos um pouquinho de cada vez. Serem subidos. Podemos falar sobre isso? Assim, ó, primeira coisa, mais importante dentro dessas habilidades, a criança tem que olhar e escutar, né? O nenê tá lá no berço, a mãe falou o nome dele, o nenê sabe localizar som. Né? Tem que acompanhar a voz da mãe, no caso, ou exatamente, do pai, depois de uns meses a voz do pai e os sons ambientais e tal. Então, localização de som, essa é uma habilidade muito importante, né? Só te interrompendo, desculpa te interromper. Então, tu diz quando o bebê tá ali no berço, se a mamãe chegou, conversou com ele ainda, não sei quantos meses aproximadamente. 3 meses. 3 meses, ele já tem que responder 3 meses. Ao chamado da mãe. Virar o rostinho e prestar atenção. Esse é o olhar. Porque o que vai se transformar nesse olhar? Naquela queixa que as mães dizem depois, eu chamo, ele não me atende. Ele não me atende. Mas será que nós treinamos isso lá antes? Será que ele tinha essa habilidade antes de olhar e de escutar? Né? Já é importante as mães começarem a perceber desde os 3 meses, então. Muito, né? Então, assim, olhar e escutar, imitar, né? Criança aprende como? Imitando. Sempre, né? Quem é o modelo dessa criança? Quem tá com ela o dia inteiro, seja babá, seja avô, seja avó, seja mãe, seja pai. Os irmãos mais velhos, né? Então, assim, a imitação, ela vem antes da fala, né? A compreensão vem antes da fala, né? Outra queixa, meu filho entende tudo, mas não fala. Ok, ele tem compreensão, beleza, se tu disser, filho, põe a fralda no lixo, ele pega a fraldinha e põe. Mas será que ele imita? Será que ele olha e escuta? E eu acho que o mais importante de tudo isso, gestos, né? Comunicação gestual, ela vem antes da comunicação expressiva. Ela vem antes da fala, né? A gente já consegue perceber isso num bebê também. Isso aí, próximo de 1 ano, né? O que eu digo de gesto, Carol? Oi! E ele abanar também. Usar o gesto.
né? O bebê, ele não precisa dizer... Atira beijo, atira o beijo. Ele não vai ainda falar nada, mas é ele comunicação. tem que escutar, entender e responder aquele gesto. Comunicação, né? A comunicação corporal, ela é muito mais intensa que a fala, que a expressão, que o ato de falar, né? E isso tem que ser muito treinado, muito treinado. Por exemplo, o bebê a criança quer mostrar que quer água. A água está em cima da mesa e ele não sabe apontar. Apontar é um pré-requisito para falar. Porque esse apontamento, daqui a uns meses, vai virar o que é água. Sim, depois quer água. E aí vai construindo. Exatamente. Então, assim, eu acho que o que a gente tem de mais importante é trabalhar essas habilidades, né? Porque todas elas vêm antes da fala, elas vão construindo a fala. A linguagem expressiva, né, a nossa forma de falar oralmente, ela vem depois de todas essas habilidades construídas. Sim. Não só uma delas, todas. Elas têm que estar bem definidas, assim. Eu acho bem importante a gente ter noção disso, assim, como mães, como educadores, como família, né? Eu acho que essa construção, olhando por essa perspectiva, né? Eu, como mãe, nunca percebi que deveria já cuidar isso dos meus filhos desde cedo. Exato. Né? Mas a gente até lê um pouquinho sobre fase do desenvolvimento, marcos de desenvolvimento, mas realmente a gente começa a se preocupar mais se lá com 1 ano e meio, 2 anos, 2 meses, não está acontecendo, né? Exatamente. Então é legal a pessoa já ter esse entendimento que é essa construção, que não vai ser de uma hora para outra a criança vai sair falando. Mas é que a nossa ideia é que vai chegar 1 ano e meio, vai começar a falar, vai virar os 2, a fala vai, né? Aparecer como um passe de mágica, não. Exato. Tem que ver esse progresso. E assim, algumas crianças têm dificuldade nessas habilidades, né? Então são aquelas crianças que a gente tem que ter um olhar voltado à estimulação, né? A gente tem que ter um carinho maior, ajudar a apontar, dar o apoio, a fazer mais, a ter puxar mais contato. Né? Exato. Aquele termo puxar a ter um ambiente mais estimulador, né? É essa a diferença. E aí, assim, tu falou de gestante, também me deu um estalo. Quando que a gente, mãe, pode começar a estimular a fala do nosso filho? Já que eu falei de... Conversando com ele enquanto está na barriga, né? Porque assim, a primeira habilidade que eu falei é olhar e escutar, né? O nenê, a gente sabe muito bem que assim, 5º, 6º mês de gestação, a audição tá a mil. Tá aí, né? Tá a 1000, né? Se tá escutando, a estimulação da fala tá acontecendo, né? Então, já desde a barriga. Então, que legal a gente, gestante, né? Tá ali no banho, tá fazendo um carinho, tá nomeando o que tá fazendo, tá contando uma história. Então, acho que essa é a primeira... Maravilhoso, né? Melodia.